Olá a todos, meu nome é Cida Caldas e eu estou aqui hoje mais uma vez para fazer a indicação de um livro para vocês, e o eleito de hoje é o Charles Dickens com o livro Oliver Twist. O autor Charles Dickens nasce em 1812. Dickens tem uma infância um tanto quanto conturbada, sofrida. Seu pai se endivida muito, acaba indo para a prisão dos endividados, que era o nome que se dava na época, da era vitoriana. Ele começa a trabalhar muito cedo, aos 12 anos, numa fábrica de graxa. Chega a trabalhar 12 horas por dia. Fica nessa fábrica de graxa, colando rótulos em garrafa. Depois disso, ele vai trabalhar num escritório de advocacia como contínuo, ou seja, office boy. Ele não gosta muito desse trabalho, fica um tempo lá e depois alça a carreira de jornalista. Ele faz jornalismo e começa a escrever. Manda alguns contos para uma revista literária da época, é reconhecido pelos seus contos, e na década de 30 da era vitoriana, ele escreve Oliver Twist. Oliver Twist, originalmente, foi publicado em fascículos, o que a gente chama de literatura de folhetim. Foi editado em 27 edições dessa revista, para só depois sair em livro em 3 volumes. Oliver Twist é um clássico da literatura. Eu me encantei quando li, porque é uma história muito interessante. É a história de um garoto, Oliver Twist, um órfão. Ele vive numa casa, num abrigo, né? Sofre todas as intempéries, castigos, enfim, nesse período que ele fica no abrigo. Depois disso, Oliver empreende uma caminhada, ou seja, uma jornada a pé até Londres. E o leitor vai acompanhar o movimento desse personagem até Londres. Um jovem inocente, completamente. Chegando em Londres, Oliver é encontrado por um garoto de rua que vive na rua e é acolhido numa casa onde vive o vilão da história, o Fagin, um judeu que alicia garotos lá da vida londrina para que esses meninos pratiquem roubos para ele. Então, Oliver fica nessa casa e na primeira oportunidade que ele tem de sair às ruas com esse garoto, ele percebe de fato nesse momento quem é o Fagin. E aí ele é preso e salvo por um senhor da sociedade, porque Londres naquela época, é bom se dizer, isso retrata muito bem no livro a vida social londrina da época. Ou se era muito rico e se vivia em casas cômodas, com empregados, limpeza e tudo isso, ou se era muito pobre. Londres tinha muito cortiço nessa época da era vitoriana. As pessoas, as famílias viviam muita gente no mesmo espaço físico, esgoto a céu aberto, enfim, uma pobreza imensa. Esse é o cenário social de Londres da época que é escrito o livro. E eu acho até que o autor, o Charles Dickens, se pautou muito em observações que o próprio autor teve na época da sua infância, né? Essa coisa do voyeurismo, de conhecer as pessoas e tal, e eu acho que dessa experiência dele, ele retrata no livro. Então, depois da prisão de Oliver e de salvamento por um senhor rico e tal, os caminhos do garoto começam a mudar ali, naquele momento.
Então, ele é acolhido por esse senhor, o passado dele, do garoto, começa a ser resgatado, ele vai preso novamente, quer dizer, eu não vou dar spoiler, mas a história se passa nessa Londres dos anos 30, entre mocinhos, bandidos, aproveitadores, ladrões, enfim, toda essa gente. É um livro com muitos personagens, eu diria. É um relato onde o narrador, uma coisa interessante desse livro é que o narrador interage com o leitor. Muitas vezes você está lendo, você leva um susto. Aí, caro leitor, recordem isso e tal. É um livro interessante nesse aspecto, muito, extremamente descritivo. Muitas vezes você pensa e se reconhece nessa Londres dos anos 30. Então, assim, vale muito a pena conhecer esse clássico da literatura inglesa e eu recomendo que vocês leiam. Uma coisa interessante é que aqui no Brasil nós temos muitas adaptações desse clássico. Adaptações para adolescentes, crianças. Entre as adaptações, a gente tem adaptações para quadrinho também, que é uma linguagem diferenciada, ilustrada, que muitas vezes os garotos podem começar a ler HQs e se interessar depois por outros tipos de textos. Além dos quadrinhos, a gente tem uma curiosidade também quanto a Oliver Twist. Um quadrinista muito famoso chamado Will Eisner ele reescreveu o Oliver Twist com o nome Fagin, o Judeu. Então ele reconta a história através dos olhos desse personagem que vocês vão encontrar no Oliver Twist, que é o Fagin, o Judeu. E é assim, ó, vale muito a pena conhecer Oliver Twist através dos olhos do Fagin. Então, uma boa leitura a todos, espero que vocês tenham gostado, acesse o nosso canal. Muito obrigada. Até uma próxima indicação.